Olá, eu sou a professora Rose Costa, do componente curricular de Educação Física, e hoje nós vamos trabalhar com vocês, alunos da primeira série do ensino médio, sobre o tema disponibilidade para arriscar, tentar o novo no que diz respeito a movimentos corporais. Especificamente, a gente vai trabalhar de movimentos e a sua relação com a tecnologia, tá bom? Essa é a nossa aula 13ª e venham comigo e espero que vocês gostem muito. Gostaria primeiro de lembrar a vocês que na aula passada nós trabalhamos as manifestações da cultura corporal do movimento, mais especificamente aos esportes de aventura, e eu deixei como atividade para vocês a prática do hiking, que é aquela prática de caminhada em locais mais isolados, que trabalha muito a questão da atividade física, mas também a questão da higiene psicológica, tá bom? Vamos para o tema de hoje? Movimento e tecnologia. Bom, para que a gente possa trabalhar essa lógica do movimento e da tecnologia, Sócrates diz que primeiro a gente precisa conhecer a si mesmo. Essa lógica de conhecer a si mesmo, eu quero trabalhar com vocês tanto no sentido fisiológico como no sentido social desse movimento. Para tanto, vocês precisam entender, e eu gostaria de relembrar a vocês, que o nosso organismo é uma imensa usina química e ele é composto por 12 sistemas, tá? São eles o cardiovascular, o respiratório, o digestório, o nervoso, o endócrino, o excretor, o urinário, o esquelético, o muscular, o imunológico e o linfático. Lembrando ainda que o grande motor de energia dessa célula é o ATP, tá bom? É ele que alimenta essa energia da célula para que haja a contração muscular, para que haja o movimento. Bom, se a gente vai tratar do movimento na lógica fisiológica, eu quero relembrar a vocês 3 sistemas que estão intrinsecamente ligados nessa lógica do acontecimento do movimento. O primeiro deles é o sistema nervoso, que ele é formado pelo sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos e raquianos, tá? Então ele coordena e regula todas as atividades corporais. E ele é formado também por vários órgãos que têm a função de captar esses estímulos do ambiente e transformar isso, após interpretados, em respostas específicas, sejam elas voluntárias ou involuntárias, tá bom? Então, esse sistema ele é de suma importância, porque ele envia comandos. Por exemplo, ele envia comandos para que o coração continue batendo, para que os pulmões continuem funcionando, para que o alimento seja digerido de forma adequada e seja excretado também. E ele regula também o nosso sistema endócrino, responsável pela produção hormonal do nosso organismo. Então, o sistema nervoso é de suma importância para a harmonização do nosso organismo, do nosso corpo, para que aconteça os movimentos, tá bom? O sistema esquelético, que é o sistema responsável pela sustentação do nosso corpo, que é composto por mais de 200 ossos. Além dessa função específica de sustentação do nosso organismo, ele também tem uma função da proteção dos órgãos internos, do fígado, do baço, entre outras coisas. Junto ao sistema muscular e o sistema articular, ele compõe essa lógica dos sistemas que produzem o movimento. E por último, e não menos importante, o sistema muscular. O sistema muscular, nós temos no nosso corpo quase 600 músculos e ele trabalha muito nesse sentido de regular a temperatura do fluxo sanguíneo, mas especificamente de cobrir o sistema esquelético e de dar forma ao movimento, tá bom? Bom, a gente entendeu o movimento biológico, o movimento fisiológico, como que ele acontece. Agora nós vamos partir para a lógica de trabalhar o movimento no sentido social, de entender o que esse movimento representa enquanto significado para essa geração e para gerações futuras. Então a gente sabe que o homem desde sempre, desde a pré-história, o homem, ele produz movimento. E esse movimento, ele vem de um desejo específico, de uma necessidade específica, e isso produz significado para aquela época vivida, daquele movimento, e para as gerações futuras, sempre na lógica de um contexto social. Então, a gente quer estudar esse movimento, ou nós precisamos estudar esse movimento, ou a importância de estudar esse movimento se dá para conhecer o homem ou a mulher em toda a sua totalidade, seja nos aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, culturais e a relação
e a relação entre eles. Então, essa lógica do movimento, o que a gente faz hoje, ele tem um significado hoje e para gerações futuras ele também terá um significado, ok? Bom, o que a tecnologia tem a ver com essa lógica do movimento humano? Nós vamos trabalhar, a partir de agora, esse movimento humano focado nos esportes de rendimento. E a tecnologia, ela é uma ciência da engenharia que ela envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas na resolução de problemas, não só na área da educação física ou do esporte de rendimento, mas em diversas áreas. Correto? Então ela vem nesse sentido de melhorar, de aperfeiçoar ou de trazer um novo para toda e qualquer área. Nós vamos estar trabalhando aqui especificamente os esportes de rendimento e os avanços destes com base na tecnologia. Então nós olhamos o organismo e o movimento de dentro e agora nós vamos olhar de fora. Bom, o esporte, como vocês sabem, ou esporte de rendimento, ele se traduz em movimento. E movimento é significado. E nós sempre trabalhamos o esporte na lógica de lazer, na lógica profissional também, na lógica da promoção da saúde. Mas, atualmente, o esporte ele tem ganhado uma conotação especial e diferenciada, que é o econômico, é o aspecto econômico. O esporte hoje, ele produz e gera renda, ele produz emprego. Para vocês terem uma ideia, o esporte no Brasil hoje, o esporte profissional hoje, ele representa 0,72% do produto interno bruto do nosso país. Significa dizer que é mais de 37 milhões de recursos gerados aí direta e indiretamente voltados para o esporte. Nos países desenvolvidos, esse percentual pode chegar até 1,5%. Então a tecnologia, ela a princípio ou a priori, ela começou a fazer estudos na lógica da Olimpíada, do rendimento e da avaliação dos atletas para a melhora da performance desse atleta. Hoje, a tecnologia, além desse estudo avançado do rendimento, dos índices, de como melhorar esses índices, a tecnologia também está trabalhando ativamente nas transmissões, na questão relacionada à mídia, na questão dos produtos que são vendidos relacionados à lógica do esporte, bem como ele também já é produto, já existem os ex-esportes, tá bom? Bom, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem mais ativamente o que significa dizer essa lógica da interferência da tecnologia nos esportes de rendimento. Eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, um maiô de natação profissional. Esse maiô, ele tem um objetivo de melhorar a questão do atrito do atleta com a água e dar mais velocidade aos resultados, ou mais velocidade ao nado desse atleta para que ele obtenha melhores resultados, tá bom? Além dessa questão dos maiôs, da natação, a gente pode ter como exemplo aqui a questão da robótica. A gente tem o Trainer Bolt, que é um robô que ele trabalha na lógica do aperfeiçoamento, do treinamento de atletas de tênis, tá? Dos movimentos, dos arremessos, dos saques, sempre trabalhando na lógica de melhorar e aperfeiçoar o rendimento desse atleta. A gente tem também a nanotecnologia. Nos Estados Unidos já acontecem pesquisas avançadas no sentido de produzir um tecido de nanopartículas em que vai melhorar ou que vai ajudar a não acontecer as lesões. Ou seja, ao atleta ter um impacto, esse tecido pode se enrijecer e proteger para que esse atleta não se machuque. E eu trouxe também a bola chipada, que hoje é uma realidade no nosso futebol nacional e no futebol de quase todos os países fora do Brasil, né? E essa bola chipada, ela tem um chipzinho que fica ligado a um relógio de pulso do árbitro e isso ajuda o árbitro a dar legitimidade quando da marcação do gol. Ele sabe com verdade, com precisão, no tempo exato, se a bola passou totalmente a linha da área de gol ou não, para saber se foi gol ou não. Então, além dessa questão também da bola chipada, hoje no futebol a gente tem grandes avanços aí, que também são a questão do VAR, que a gente vai estar falando um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Trouxe para vocês também a questão do atletismo, que a gente tem as sapatilhas que são de poliuretano, um material extremamente aderente e leve. A gente tem as camisas também dos atletas de atletismo, não só de atletismo,
como das outras práticas e modalidades esportivas que absorvem o suor e ficam mais leves, dando mais velocidade e agilidade e mais conforto para esse atleta. E a gente também trouxe para vocês aí a própria figura do bloco, que tem um dispositivo aí de sinalização e disparo de cronômetro. Tudo isso a tecnologia modernizando e melhorando a questão do esporte de rendimento. E para mim o grande divisor de águas, que é o esporte paralímpico. No esporte paralímpico, a tecnologia ela trouxe grandes transformações nos aparatos de material feitos com fibra de carbono, aço e titânio. Então isso trouxe mais conforto, mais maleabilidade e mais velocidade e competitividade também para esses esportes, no que diz respeito às próteses. Além dessas próteses serem encaixadas com uma tecnologia a vácuo, né? Não é só a questão da feitura, mas também a questão da adaptação para o atleta, bem como ainda as cadeiras de rodas, de rugby, de basquete. Você tem aí uma adaptação muito efetiva para que o esporte paralímpico tenha dado esse salto de qualidade no sentido de melhorar ainda mais o que já era bom. Bom, no futebol, como eu disse para vocês, o VAR, que é o árbitro assistente tecnológico, é o árbitro assistente de vídeo. Hoje, o árbitro físico, a pessoa que está arbitrando, ele tem um árbitro fora que a todo tempo acompanha ele e que diz para ele com fidedignidade os lances polêmicos daquela partida, se de fato foi pênalti, se não foi pênalti, se foi cartão vermelho, se não foi cartão vermelho, bem como ainda mensura os dados relacionados à questão de quando a bola sai em lateral, de quantas vezes a bola sai em escanteio, ou de quantos passes determinado time deu naquela partida, que também é importante para que você faça uma nova avaliação para as partidas futuras. É a tecnologia mudando definitivamente a lógica dos esportes de rendimento para melhor. Bom, eu dei vários exemplos para vocês aí de como a tecnologia ela aperfeiçoou e ela melhorou os esportes de rendimento ou os esportes profissionais em todas as modalidades esportivas que a gente puder imaginar. A gente vai ficar para uma próxima aula para trabalhar os ex-esportes, eu prometo para vocês. Mas eu trouxe agora para vocês um exercício para saber e para vocês refletirem também se vocês entenderam e se vocês perceberam a diferença do salto de qualidade que os esportes de rendimento ou os esportes profissionais deram após o advento da tecnologia inserida neles, tá bom? Então, para Rossetto Júnior, em 2014, ele afirma que o esporte do século XXI é um produto comercializado mundialmente em grande escala, coisificado especialmente por tornar-se produto midiático, pelo desenvolvimento tecnológico que permite transmissões de eventos com qualidade e emoção, não foi tirado isso, nunca antes vividos. Também tem esse interesse no esporte como cultura globalizada, com a criação de ídolos mundiais e estratégias de marketing, que favorecem e fomentam a produção e comercialização dos materiais esportivos consumidos em larga escala, a chamada indústria esportiva, que movimenta bilhões de dólares ao ano. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir e marque verdadeiro para as verdadeiras e falso para as falsas, ok? Bom, primeiro, há uma grande limitação de acesso ao fenômeno esportivo por parte dos países em desenvolvimento, ficando esses alheios aos grandes acontecimentos esportivos ao redor do mundo. O esporte moderno e a globalização são fenômenos que são assentados no desenvolvimento científico e tecnológico. Terceiro, o esporte passou a envolver quantias elevadas de capital e vincular-se ao consumo de bens, produtos e serviços. E o quarto, esse contexto possibilitou maior democracia e confrontos esportivos entre as nações. O que é que vocês acham? Deu para perceber a diferença? Bom, não tem dúvida, na primeira é falso porque não há limitação de acesso ao fenômeno esportivo, muito ao contrário, houve uma vultuosa, grande quantidade de aumento de acessos ao esporte esportivo depois do advento da tecnologia. Verdadeiro, o esporte moderno é totalmente globalizado, verdadeiro, o esporte passou a se envolver com quantias elevadas de capital, ou seja, ele é hoje um fator econômico
muito rentável para a sociedade atual. E a última questão também é verdadeiro. Esse contexto ele possibilitou, sem dúvida, a maior democratização do esporte profissional e do esporte de rendimento em nosso país e em nossos estados. Bom, fica aqui minha gratidão por estar com vocês em mais essa aula. Gostei muito de trabalhar sobre esse tema, é um tema muito atual. Deixo os links aqui onde eu me baseei para a construção dessa aula com vocês, tá? E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, tá? Que também fica o linkzinho aí junto para vocês. Um grande beijo, até a próxima aula.